Trazendo o maior espetáculo que você já viu. Atrações internacionais, o Globo da Morte. Os mais engraçados palhaços e muito mais. Chama a família e venha conhecer a verdadeira história dos 7 anões. Atrações que vão encantar e tirar o fôlego de toda a família. Estreia nesta quinta-feira às 20 horas. Chegue cedo e evite fila. Instalado na Avenida Mangalô, em frente à Feira Morada do Sol. Circo Lindo, diferente de todos que você já viu. Amém, graças a Deus, uma boa noite de paz em nome de Jesus Cristo. Saudações de paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a mensagem do Evangelho. Quero compartilhar um trecho do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é penetrante como espada de 2 gumes, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a regra de fé, a nossa bússola é a palavra de Deus. Só existe um caminho, uma verdade e a vida é Jesus Cristo. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Assim está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Está escrito no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo, então lhe disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no meio do seu Pai. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a explicação da parábola do joio e do trigo. Jesus, ele estava comparando a semente com a palavra
de Deus semeada em pessoas. Jesus ele estava dizendo para uma multidão que não compreendia suas palavras. As parábolas, Jesus ele vai dizer que Deus deu entendimento para os filhos do reino. Porém o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual compreende muito bem as coisas do Espírito, porém não é compreendido por ninguém. Veja bem, o homem que se aproxima de Deus compreende as coisas de Deus. A criatura que se aproxima de Deus, ela tem entendimento das coisas de Deus e compreende, discerne bem as coisas de Deus. Mas o homem que se distancia de Deus não compreende as coisas de Deus, negligenciando as coisas de Deus, ignorando as coisas de Deus, e parece ser loucura. A parábola do joio, Jesus está explicando: o que semeia a boa semente é o filho do homem. É o filho do homem que semeia a boa semente. A boa semente quem semeou foi o filho do homem, foi Jesus Cristo. Ele que semeou a boa semente. E a semente está em nós. Em nós quem? Aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que o receberam, neles foi colocada a semente de Deus, que é a palavra. Assim Jesus está falando: ora, o que semeou a semente, a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. A boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino, eles são a boa semente. Mas o joio quem semeou foi o maligno. Veja bem, a semente foi semeada pelo filho do homem. A boa semente quem plantou foi Jesus. A boa semente são os filhos do reino. Quem plantou foi Jesus. Mas o joio foi plantado pelo maligno. O diabo que plantou o joio. O joio está junto com o trigo. Mas o joio não tem fruto. Porém o trigo ele tem. A grande diferença que nós podemos compreender são os frutos. Jesus ele diz que nós devemos produzir frutos para Deus. O joio não. O joio ele é separado para ser queimado, porque ele não tem fruto. Mas o trigo sim, ele tem frutos e é separado para ser colhido e guardado para ser desfrutado dos seus frutos. Nós vemos a grande diferença entre joio e trigo. O trigo ele é bem frutuoso e bem proveitoso para aproveitar os seus frutos, mas o joio não. O joio só serve para o fogo. O joio só serve para ser queimado. O joio só vai servir para poder ser lançado no fogo. Assim Jesus ele diz que o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo, ele semeou a boa semente, que são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. E os filhos do reino ouvem a palavra de Deus e praticam. O joio foi semeado pelo maligno. Não tem frutos para Deus. Tem apenas aparência. Parece ser trigo, mas é joio. A aparência por fora parece ser do reino, mas por dentro não tem fruto. Ou seja, a grande diferença entre quem serve a Deus e quem não serve está aí. Pelo fruto se conhece se a árvore é boa ou se a árvore é má. Não se colhe figos dos abrolhos, não se pode colher frutos bons em árvores más, e também não tem árvores más frutos bons para oferecer. Então, Jesus Cristo ele conhece quem são os seus. O próprio João, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 3,
O João, ele estava pregando a voz do que clama no deserto: endireitai as vossas veredas, preparai o caminho para o Senhor, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, porque Deus pode suscitar filhos, até mesmo das rochas. Então o João estava dizendo: produzam frutos para Deus. Como? Endireitando os caminhos, se arrependendo. A única forma de dar bons frutos para Deus é se reconciliando com Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos ligados à videira. Jesus Cristo é a videira verdadeira. O Pai é o lavrador. O Pai tira então os galhos secos para ser queimado e lançado no fogo. Mas aqueles galhos que estão dando frutos, eles são podados para que dê mais fruto ainda. A única forma de dar bom fruto é estando em Jesus Cristo. E a única forma de estar em Jesus Cristo é ouvindo a palavra de Deus e se arrependendo, renunciando a si mesmo dia após dia. Renuncie, pois, a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus Cristo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Jesus não disse assim: se alguém quer vir após mim, você precisa procurar uma igreja mais próxima da sua casa, você precisa ser evangélico, ser católico. Não. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, o principal é negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e vir após mim. É isso que Jesus ele disse: negue a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga após Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo não é seguir uma religião, mas é seguir a palavra. A palavra não é uma religião, a palavra, ela é o verbo que se fez carne, é Cristo. O verbo que se fez carne, que no princípio estava com Deus e era o próprio Deus. Por isso Jesus ele diz: se a minha palavra estiver em vós, certamente eu também estarei dentro de vós, disse Jesus Cristo. Se a palavra de Deus estiver em nós, nós damos bons frutos. A parábola do joio e do trigo, ela nos explica o que está acontecendo nesses últimos dias. E assim nós vemos hoje o joio junto com o trigo. Jesus fala que certamente na última hora o joio vai ser arrancado para ser queimado. Deixa os falsos cristãos que estão vivendo só de aparência. Deixa a semente do evangelho, se ela não produz no coração do homem fruto, certamente é porque ele é joio, e o joio só serve para ser queimado. Jesus não está procurando evangélico, católico, espírita. Jesus está procurando frutos dignos de arrependimento. Jesus não está procurando o dinheiro do teu bolso, não está pedindo 100 para te dar 200, não está pedindo para você fazer um sacrifício financeiro, mas Jesus ele diz: apresentem para Deus os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, que é o vosso culto racional para Deus. Que Jesus Cristo é corpo, alma, espírito e não dinheiro. O que apresenta para Deus é um coração arrependido e contrito e não aparências. Jesus ele vai falar no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo de número 7: hipócritas, pois Isaías profetizou a respeito de vós, porque este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguindo preceitos de homens e doutrinas de demônios. O que Jesus estava falando? Isso é uma característica de joio. A aparência é de homem santo de Deus, de sacerdote religioso. Isso é o fariseu. Aparência. Eles usam vestes largas, sentam na cadeira de Moisés, ou seja, gostam de estar sentado em cadeiras separadas, cadeiras sacerdotais. Eles gostam de ser reconhecidos pelos homens, por isso eles têm títulos, porque a titularidade deles é uma forma de colocar autoridade em pessoas.
Mas Jesus falou que Ele é o cabeça, nós somos apenas membro do teu corpo. Então o único cabeça dentro da igreja é Cristo, e nós todos somos irmãos. Não existe hierarquias dadas por Deus dentro da igreja, mas Cristo é o maior e nós somos todos de igual modo. Agora Jesus ele vai dizer: eles também gostam de ser reconhecidos pelos homens. Sim, querem reconhecimento dos homens, querem ser reconhecidos pelo seu título, pelo seu cargo eclesiástico. Mas aí que está o problema: é joio, porque não tem fruto digno de arrependimento. É adultérios, é escândalos, é mentiras, é prostituição, é fornicação, é pedofilia, é embriaguez, é a ganância, é a soberba. Cadê os frutos para Deus? Cadê os frutos dignos de arrependimento? É só escândalo, é só obra da carne. Essas são as características do joio. A aparência é de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Aquela velha expressão que Jesus falou: lobo em pele de ovelha, ou lobo em pele de cordeiro. A parábola do rico e o Lázaro, ela mostra a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O rico morreu e desceu para a sepultura e foi levado para o Hades e estava em tormento. O Lázaro morreu, foi levado pelos anjos e estava agora descansando. E então a Bíblia diz que ele recebeu sua recompensa. A parábola do joio e do trigo, ela representa isso também, porque o trigo vai ser colhido, mas o joio vai ser queimado. Olha o que a palavra vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo de número 36, 38. Então Jesus respondendo: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Quem que semeou o joio? Foi o inimigo. Quem semeou o joio foi o diabo. Ele semeou o joio. Porém a Bíblia vai dizer que ele será colhido e queimado no fogo. Assim será na consumação deste mundo. Jesus está fazendo uma parábola. O joio é como uma pessoa ímpia, que tem religião, mas não tem frutos para Deus. Tem Deus na boca, nos seus lábios, mas não dentro do seu coração. Tem Deus pela aparência religiosa, mas não tem frutos do Espírito Santo de Deus dentro de si mesmo. Tem o nome de Deus, mas não são filhos de Deus, são filhos do maligno. É por isso que há tanto orgulho, é por isso que há tanta soberba, é por isso que há tanta vanglória, é por isso que a cada dia mais e mais estão se afundando por causa dos frutos de iniquidade. São joio, o joio não tem fruto para Deus, e assim a Bíblia fala que o joio então será queimado, ou seja, os filhos do maligno serão queimados, serão juntados para ser queimados. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Todos que causam escândalo, os que cometem iniquidade, é escândalo de adultério, é escândalo de pedofilia, é escândalo envolvendo lavagem de dinheiro, é escândalo envolvendo promiscuidade, imoralidade, sensualidade, depravação, é escândalo e mais escândalo. Mas a Bíblia vai dizer que esses serão então lançados no fogo. Lança a alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 42. Então lança a alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O Evangelho de Lucas conta a mesma história, mas segundo o ponto de vista do escritor de Lucas, os anjos vão pegar o joio, amarrar em fardos para lançar no fogo. Nós sabemos que o joio é como palha quando ele é juntado, e ele vai ser queimado como palha.
E assim Jesus ele fala que os anjos vão pegar o joio, pessoas que não têm frutos para Deus, pessoas que cometem iniquidade, pessoas que cometem escândalos, pessoas que estão envolvidos em promiscuidade. Deus vai então dar a ordem ao anjo que amarre pés e mãos e lance na fornalha. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, vai dizer que o anjo vai amarrar pé e mão e lançar no fogo. Veja bem, esse é o dia do Senhor. Segundo a palavra de Deus, o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele virá como justo juiz, ou seja, como aquele que há de recompensar cada criatura, cada ser humano, tanto pela sua injustiça, tanto pela sua justiça, tanto pela sua iniquidade, como pela sua santidade. Jesus é o mesmo Senhor que julgará tanto os servos de Deus como os servos do maligno, tanto os que andam na carne como os que andam no espírito. Mas a diferença é que os que andam na carne, como o joio, serão queimados, mas os filhos do reino serão separados para serem salvos. Por isso, salvai-vos desta geração, produzi frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, mas antes arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio de Cristo Jesus. Assim diz a palavra de Deus: produzi frutos dignos de arrependimento. O que Deus quer? Fruto de arrependimento. Não dinheiro, não dízimo, não oferta, não sacrifícios, mas a Bíblia diz que Deus quer frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos, arrepende e deixa o adultério, arrepende e deixa a embriaguez, a bebedice te levará para o inferno. Arrependei-vos e convertei-vos, diz a palavra de Deus, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, porém Deus anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo, e isso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso arrependam-se e tornem-se para Deus. Ter uma religião não te faz dar frutos para Deus. Ter uma religião não te faz ter conexão com Deus. O que nos faz a conexão com Deus, o elo entre nós e Deus, se chama Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus. A palavra nos faz entender qual é o caminho. A palavra nos dá a direção e o caminho. O caminho é Jesus Cristo, a verdade é Jesus Cristo, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. O Evangelho ele é cristocêntrico, a palavra ela é cristocêntrica, ou seja, a palavra ela enquadra tudo em Jesus Cristo. A palavra ela coloca todo o poder em Jesus Cristo, isto é, o único mediador é Jesus Cristo, isto é, o único intercessor é Jesus Cristo, isto é, o único salvador é Jesus Cristo, o único que pode curar é Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho ele é cristocêntrico. Não tem santos curando, não tem santos intercedendo, não tem santos fazendo milagre, não tem santos ouvindo do outro lado como se fosse Deus, porque só Deus pode ouvir orações, porque Deus é onipresente, é onisciente, só Deus tem esse poder de estar intercedendo ao mesmo tempo por todos. Só Deus tem o poder por meio de Jesus Cristo. Nós temos o mediador, nós temos o intercessor, por meio de Jesus Cristo nós temos aquele que levou sobre si as nossas dores, diz a palavra de Deus. De fato Jesus levou as nossas dores, porque nós não sabemos como é a dor de enfrentar a condenação pelo pecado. Jesus enfrentou na cruz a condenação do pecado da humanidade. Então Jesus levou consigo nossas dores, e a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava em Jesus Cristo, reconciliando a humanidade. É por isso que quando Jesus ressuscita, ele fala: todo o poder nos céus e na terra foi dado a mim. Todo o poder.
está na mão de Jesus. Não tem poder em Exu, não tem poder em Orixá, não tem poder em Zé Pilintra, não tem poder em Pombagira, não tem poder em Santo Intercessor, não tem poder em Rainha do Céu, não tem poder em nenhum outro nome senão o nome de Jesus Cristo. Jesus vai dizer no Evangelho de Marcos, no capítulo 16: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. É em nome de Jesus Cristo que são curados os enfermos. Não é em nome de santo, nem em nome de rainha do céu, não é em nome de padroeira, é em nome de Jesus Cristo. Não é em nome de morto que chamam de santo, mas em nome do único santo, o que ressuscitou após o terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai. Sim, o nome dele é Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele virá na sua vida, na sua glória, no seu reino, junto de milhares de seus santos anjos, e ele vai separar o joio do trigo. Jesus vai separar o joio e o trigo, e assim a Bíblia diz que o joio será ajuntado em fardos e lançado no fogo. Jesus está falando em parábolas, e a parábola que Jesus está falando é a boa semente. Quem plantou foi o Filho do Homem, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Quem plantou foi o inimigo. Enquanto os filhos de Deus estavam dormindo, então veio o filho do maligno e semeou o joio. Enquanto o povo está só preocupado só com os prazeres dessa vida, o maligno está semeando no coração. Enquanto as pessoas estão preocupadas com a Copa do Mundo, o maligno está semeando no coração. Enquanto as pessoas estão se preocupando apenas com os seus prazeres, o maligno está semeando. As pessoas estão a cada vez mais desapercebidas e distraídas, e o maligno está semeando. O maligno tem roubado o tempo das pessoas com entretenimento, com a internet, a era digital tem roubado o tempo das pessoas. Veja que as pessoas elas têm horas e horas com o celular na mão e não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo. Tem tempo para novelas, filmes e séries, mas nunca arrumam tempo para ler a palavra de Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ter comunhão e falar com o Pai que está no céu. Tem tempo para poder fazer várias coisas, mas não tem tempo para buscar o reino de Deus. Por isso Jesus ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se o reino de Deus não está em primeiro lugar, como você espera que Deus vai te colocar num bom lugar? Se o reino de Deus não é prioridade, você também não é prioridade no reino de Deus. Se o reino de Deus é para depois também você vai ficando, porque assim diz a palavra de Deus: aquele que rejeita as minhas palavras já tem quem o julgue. E essas mesmas palavras que foram pregadas, elas vão de julgar no último dia. Ou seja, Jesus falou que quem o rejeita já tem quem o julga, e a palavra que foi pregada que vai julgar. Não é eu, não é um pastor, não é um padre, não é um homem, mas é a mesma palavra que foi pregada para nós. Esta mesma palavra vai nos julgar. Por isso a Bíblia diz: porém antes arrependei-vos, para que de igual modo não venham perecer. A palavra diz que existe o joio, existe o trigo. É muito comum hoje você ver uma pessoa que é considerada como santarrão, porque é uma pessoa que quer de fato caminhar com Deus, é uma pessoa que está mais próxima de Deus, é uma pessoa que dedica mais a Deus, e aquele que não tem fruto para Deus vai chamar de santarrão, vai chamar de homem hipócrita, porque ele não quer ter diante de Deus comunhão, não quer se separar. Vão chamar de radical, vão chamar de fanático, mas quando chegar a última hora, esse vai ter fruto para oferecer para Deus, e você apenas como palha será queimado, porque está vazio de Deus. Apenas honra a Deus com a boca e com os lábios, mas o coração de Deus está distante. Em vão me adoro, disse Jesus Cristo, e é por isso que este povo me honra com a boca, mas o coração está distante, e em vão me adoram, diz o Senhor Jesus Cristo.
esses que as pessoas dizem que é o fanático, que é o santarrão, essas palavras elas não definem o homem que caminha com Deus. O que define o homem que caminha com Deus é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém pode ver a Deus sem a santificação. Como que santificação é um padrão que não existe mais para essa sociedade? Como que sem santificação as pessoas elas terão um bom lugar com Deus? É impossível o homem que matou, roubou ter parte com Deus. E assim também aqueles que vivem segundo a carne, que se embriagam, mentem, roubam, estão adulterando, estão praticando adultérios até em seu coração. Como terão parte com Deus se estão praticando a vontade de Satanás? Como terão um bom lugar? Como pode dizer que estará descansando, sendo que certamente estão praticando a vontade de Satanás? Ele diz, Jesus vai dizer: apartem-se de mim, vocês que têm praticado a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. Aquele dia, Jesus ele dirá: apartem-se de mim. Porém dirão: Senhor, fizemos maravilhas em teu nome. Senhor, em teu nome profetizamos. Está cheio de gente profetizando, mas não significa que profetizar em nome de Jesus é Jesus que está falando. Nem sempre que está profetizando em nome de Jesus Cristo, a profecia está descendo do céu. Às vezes a profecia está vindo daqui do coração, está vindo de um coração enganoso, às vezes está vindo das trevas. Por isso a Bíblia fala: filhinhos, não rejeitei as profecias, mas provai os espíritos, para ver se eles são de Deus. Não rejeite as profecias, prove os espíritos que estão falando em nome de Deus. Coloca eles na parede e compara com o que está escrito na Bíblia, para ver se esses espíritos que estão profetizando são de Deus, para ver se o que esses espíritos estão falando em nome de Jesus estão falando de acordo com a palavra de Deus. O joio ele tem a semelhança do trigo, profetiza, sapateia, é dizimista, tem aparência de servo, mas serve a Satanás, mas anda segundo a carne, anda adulterando e fofocando, anda mentindo, embriagando-se. O joio tem aparência de trigo. Você coloca ele dentro da igreja, ele parece que serve a Deus. Ele abre a boca, você pensa que ele é um homem de Deus, mas quando examina o coração, é adultério, é mentira, é orgulho, é soberba, é a malícia. Não tem frutos para Deus, mas tem frutos de iniquidade, dominado pela carne. Por isso Jesus ele diz: aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Aquele que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, cumpre a vontade de Deus, dê bons frutos para Deus. Seja uma árvore arraigada em Jesus Cristo, seja uma árvore frutificada e arraigada em Cristo. Se as nossas raízes não estiverem em Cristo, não tem bons frutos. Pode ter aparência, mas não tem fruto. Pode parecer ser uma boa árvore, mas pelo fruto sabe que a árvore não é boa. Pois pelos seus frutos se conhece a árvore é boa. Pois a árvore que não dá bom fruto, ela é cortada pela raiz e é lançada no fogo. Assim diz a palavra de Deus: produzir frutos de arrependimento. Arrependam-se, deixa a imoralidade, deixa o sodomismo, deixa a embriaguez, deixa a feitiçaria, a idolatria e torne-se para Deus. Deixe os guias da macumba e seja guiado pelo Espírito Santo da verdade. Deixe os guias do engano que te conduz à malícia, à depravação, à bebedice, e seja guiado pelo Espírito da verdade, porque o Espírito Santo de Deus vos guiará em toda a verdade. Os guias do engano, os guias da macumba te guiam ao adultério, faz o homem ter sentimentos homoafetivos, mas o Espírito Santo de Deus te guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de toda a palavra que Jesus nos tem dito, pois a palavra de Deus ela é a verdade.
e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta. Jesus Cristo veio para libertar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, o filho não permanece para sempre, o escravo não permanece para sempre, mas o filho sim. Ou seja, os filhos de Deus permanecem para sempre com Deus, mas os escravos do pecado, uma hora ou outra, eles vão deixar de ser escravos do pecado. Ou seja, na vida ou na morte. A única forma de deixar de ser escravo do pecado na vida é se converter a Jesus Cristo, e Cristo te libertará. Mas após a morte te separa do pecado para te levar para um outro lugar, onde se chama condenação, tormento. Por isso arrependei-vos, para que não venham para a perdição eterna, mas antes venham alcançar a vida eterna. E a vida eterna é essa: que creiam no Senhor Jesus Cristo, que creiam no Filho de Deus, que creiam no único Deus, o único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois o tempo está se passando, o tempo está se esgotando. Busca o Senhor com toda a tua força, busca o Senhor com todo o seu entendimento, busca o Senhor enquanto se pode encontrar, invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós. Aleluias. Torne-se para Cristo, Cristo se tornará para vós. A palavra de Deus, ela diz sempre sobre o reino, comparando com coisas terrenas. Não que o reino de Deus seja semelhante ao mundo, mas é que as coisas materiais, as coisas criadas, feitas por Deus, manifesta a divindade, a majestade de Deus. Assim diz a palavra de Deus no livro de Romanos: não cuideis que a divindade de Deus seja esculpida, feito de imagens, feita pela imaginação dos homens, mas antes todas as coisas, elas ficam inexcusáveis. Assim diz em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 está escrito, versículo de número 20, versículo 19: porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus no manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças em seus discursos, e se desvaneceram antes em seu coração insensato se obscureceu. Porquanto que de Deus se pode conhecer, se entende pelas coisas que foram criadas. O que se pode conhecer de Deus não é manifesto por alguma imagem que alguém faz e diz: essa imagem nos lembra a Deus. Não, nenhuma imagem pode lembrar a Deus, porque Deus é Espírito, nunca foi visto por ninguém. E Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores que o adorem. Que adora quem? Que adora o Pai em Espírito e em verdade. Aleluia. Jesus é a imagem do Deus vivo. A imagem do Deus vivo é quando nós olhamos para o testemunho de Cristo, quando nós olhamos para os feitos de Cristo. É a imagem do Deus vivo quando nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo ele ensina. Por isso Jesus ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde, e então encontrarão para vós repouso e descanso para vossas almas. Repouso e descanso para vossas almas, Jesus ele tem. Jesus oferece vida eterna. Cuidado com mercenários que prometem riquezas, prometem o mundo, mas quem promete o céu e quem promete a eternidade é Jesus Cristo. Quem promete vida com abundância é Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo ele diz:
mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus não está prometendo ouro, prata, riqueza, prosperidade. Jesus está prometendo vida com abundância. Vida eterna é vida com abundância. Jesus está dizendo para não buscar acumular tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, mas acumular tesouros junto de Deus, onde o ladrão não rouba, onde a traça, a ferrugem não destrói. É no reino dos céus. Onde está o teu coração, está o seu tesouro. Onde tiver o teu tesouro, estará o seu coração. Onde está o teu? Na eternidade ou no que é momentâneo e passageiro? Naquilo que é transitório ou no que é eterno? No reino dos céus ou nos prazeres da vida terrena? A Bíblia fala que o homem que busca em Deus somente para esta vida é um dos mais miseráveis de toda a terra. O homem que busca somente para esta vida é um dos mais miseráveis de toda a terra. E nos últimos dias muitas pessoas buscam a Deus para esta vida e não para a vida eterna. Nesses últimos dias muitos estão vivendo uma vida materialista, colocando Deus em favor dos seus propósitos, em favor das suas vontades, colocando Deus para alcançar seus interesses, para alcançar isso ou aquilo, mas o reino de Deus sempre para depois. O reino de Deus tem que ser em primeiro lugar. Por isso que Jesus fala buscar a Deus com toda a força, com todo entendimento. Buscar para quê? Não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Jesus ele diz para buscar a Deus não pelo pão que perece, porque o pão que perece, você vai precisar dele depois, você vai precisar se sustentar depois, mas o pão que permanece, ele vai te acompanhar. O pão vivo que desceu do céu estará contigo para sempre. Jesus falou que ele estará convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador, e ele estará convosco para sempre, diz a palavra de Deus. Jesus ele estará para sempre com aqueles que assim o receberem. Se aqueles que ouvem a palavra de Deus abrir a porta do teu coração e Cristo habitar, Cristo morar, certamente a Bíblia diz que ele e o Pai ceará junto com ele, ele o amará e fará morada dentro dele. Aquele que tem Jesus Cristo, ele tem um pão vivo, ele estará convosco para sempre. Por isso Jesus fala para buscar o reino de Deus, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para sempre. Pessoas estão buscando o pão que perece, o carro fica, a casa fica, a conta fica, mas aquele que tem a vida eterna, a salvação, certamente para sempre ele terá descanso, ele terá repouso, ele achará morada. Por isso Jesus ele ensina a buscar o reino de Deus e não acumular tesouros na terra, mas sim diante de Deus riquezas eternas que não pode ser roubada pelo ladrão. Só que a humanidade está muito apegada aos bens, apegada à ganância, apegada à avareza. As vaidades da vida passam, mas aquele que permanece em Cristo permanece para sempre. Por isso a Bíblia diz: onde tiver teu coração, estará o vosso tesouro. Onde está o teu coração? Está em Deus ou está nos prazeres dessa vida? Aleluia. A palavra então vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 1, que a divindade de Deus se manifesta pelas coisas que foram criadas pelo próprio Deus. Em Romanos capítulo 1, pois vai dizer também no versículo de número 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Quantas pessoas que ouviram falar de Deus? Eu acho que é algo quase difícil hoje alguém não ter ouvido falar de Deus. A Bíblia diz que tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, ou seja, não honraram como Deus. Dizem que Ele é o Senhor, mas não honram como Deus. Chamam Ele de Pai, mas não honram como Deus. Não honram como Deus.
tratam como ursinho de pelúcia, como Papai Noel, como gênio da lâmpada mágica, não honram como Deus, tratam Jesus como seu servo e não como seu Senhor. Por isso que a Bíblia diz que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Como que é Deus? Nós a serviço dele, sujeitos à vontade dele. A vontade dele é boa, agradável para conosco, não querendo que nenhum se percam, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. A vontade de Deus sempre é boa para conosco. Porém, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. Quando nós conhecemos a Deus, a nossa esperança está em buscar o reino de Deus, a salvação, para alcançarmos vida eterna, para termos paz com Deus. É necessário nós entendermos que a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos caminhos, que é a lei de Deus que devemos meditar dia após dia. Mas os homens transgridem a lei de Deus, quebrando os estatutos, quebrando a aliança. Como disse o profeta Isaías no capítulo 24, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque quebra a aliança com Deus, quebra os estatutos com Deus. Assim, os homens estão quebrando a aliança com Deus, sendo irreverentes, conhecendo a Deus, mas não glorificando como Deus. Jesus vai dizer: o porquê me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Se Jesus é o seu Senhor, aonde que está a obediência, a fidelidade a esse seu Senhor? Se Deus é o vosso Pai, aonde que está, pois, a sua honra? Aonde que está a glória? Muitos naquele dia dirão: Senhor, fizemos em teu nome maravilhas, fizemos em teu nome prodígios. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, chamar Jesus de Senhor não significa que Ele está sendo nosso Senhor, mas quando nós estamos obedecendo, ou seja, sujeitando, servindo a Ele, de fato Ele é o nosso Senhor. Jesus, Ele vai dizer também: nem todos aqueles que me chamam de Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Cuida para você não ser enganado, porque nem todos que chamam Jesus de Senhor, porque tem uma religião, herdarão o reino dos céus. Chamar Jesus de Senhor, até os demônios chamam. A Bíblia fala no livro de Tiago que se tu crês que há um só Deus, faz bem, porque os demônios também creem, eles se estremecem. Porém, ó tu, homem vão, não sabe que as obras, a fé sem obras ela é morta, a fé sem obras ela é morta. Crê que há um só Deus, os demônios também acreditam, e faz bem acreditar, porém a fé sem obras é morta. Ou seja, crer em Deus sem obedecer a Deus é uma fé morta. Ouvir a palavra de Deus sem praticar a palavra de Deus é uma fé morta. Apenas frequentar missas e cultos não significa se sujeitar a Deus, não significa obedecer a Deus, não significa que estamos em Cristo. Mas a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, e as coisas velhas se passaram. Esse é um dos primeiros sinais que estamos em Cristo Jesus, quando as coisas velhas se passam e nós não praticamos mais, quando nós estamos vivendo novidade de vida e não um passado sujo. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez, tudo se faz novo. Não é o exterior, mas o principal é o interior. Não é a aparência, mas é o caráter. Jesus, ele é especialista em transformar água em vinho, em transformar pessoas em novas criaturas. Por isso, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. A especialidade de Jesus não é transformar ímpio em evangélico ou católico. A especialidade de Jesus é transformar ímpio em salvo, é transformar o homem em ex alguma coisa, ou seja, ex adúltero, ex gay, ex homossexual, ex
homicida. Jesus, ele é especialista em transformar pessoas. Não tem como herdar o reino de Deus sem transformação. Por isso Jesus, ele fala: não vos conformeis com este século presente, mas antes transformai-vos pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Transformai-vos pelo Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra.